olha só como que é a nossa mente, Priscila, povo de Deus. Eu correndo, não correndo não, eu digo, o dentista, a última vez que eu fui, ele me atendeu com indiferença, né? E eu não gostei. Então, agora não, só depois. Aí eu precisei ir no dentista essa semana. Eu falei, meu, se esse dentista me tratar mal de novo, eu vou reclamar dele, vou procurar a coordenadora, vou conversar com ele e vou mostrar que eu não gostei, porque das outras vezes eu fiquei calada. Aí sabe, olha que você vê, como da outra vez ele me tratou mal, olha como que a nossa mente funciona. Nessa vez eu já estava achando que ele ia me tratar mal. Então eu já fui prontinha para lutar pelos meus direitos. Falei, eu não vou aguentar mais não. Sabe, eu sempre fui de ceder, tipo, a pessoa... Você tem essa garrafa aqui de água, é minha, mas você discutir, se falar se é sua, eu falo, tá, pega, fica pra você. Só pra não discutir. Mas agora as coisas meio que mudou, né? Meio que mudou. E aí eu fui, olha como a nossa mente é, só para vocês entenderem como que a nossa mente trabalha, povo de Deus. Já fui pronta, já tinha pensado até em tudo que ia falar. Quando eu chego lá, ele me atendeu maravilhosamente bem, fez um trabalho maravilhosamente bem, foi tudo muito bom. Você está vendo que como que a gente fica com traumas e às vezes a gente já... Aí o que acontece? Enquanto eu sentada lá esperando para chegar a minha vez de ser atendida... eu fiz o Ho'oponopono, ficava lá, sinto muito, por favor me perdoe, te amo, sou grata, sou grata, sou grata, sinto muito, por favor me perdoe. Por quê? Para limpar, né, as crenças limitantes, entendeu? Eu achar que ia dar errado. Então é muito importante, amados, fazer essa questão do Ho'oponopono. O conhecimento, ele é tremendo. Aí, povo de Deus, deixa eu ver qual foi outra coisa que eu... Ele fala muito interessante agora a respeito da mente. A Zezé digitou, eu não me casei de novo pensando que ia dar errado. E aí, se você... é questão mental, Zezé. E aí, Zezé, é o seguinte, se você não trabalhar mente e você casar sem ser curada, porque isso é feridas na alma que fica. Olá, Lúcia, já chegou, amada? Paz. Eu vi que você mandou uma mensagem, mas agora eu não posso responder. Quando eu terminar a live eu te respondo, tá bom? Aí, chegou rapidinho. Povo de Deus. Aí, olha só. A questão dos traumas, Zezé. Olá, Lúcia, paz, amada. A questão dos traumas, se você não superar os traumas, quando você casar de novo, sem que a alma seja curada, você mesmo sabota seu próprio relacionamento. Obrigado, viu, Lúcia? Deus abençoe grandemente, meu amado do Senhor. Você sabota seu próprio relacionamento. Por exemplo, você faz com que a pessoa vá embora. Você faz com que a pessoa... você expulsa a pessoa. Você sabota o próprio relacionamento. Vamos supor, uma pessoa que já foi traída, ela fica tão insegura com outro relacionamento que ela venha ter, se ela ainda não foi curada, que ela acha que o outro também está traindo. Se a pessoa atrasa 10 minutos, ela já fica, deve estar com outro. Né? Se a pessoa, o celular liga e o celular não atende o celular, aí vai dizer, nossa, aí, tá vendo? Aí pronto, se atrasou, o telefone não atendeu, a pessoa já está na mente dela, por ela já ter sido traída no outro relacionamento, ela pensa o quê? Que está sendo traída. Então, aí quando a pessoa chega, a pessoa já está pronto para brigar. Já está pronto para brigar. Onde você estava? E por que você demorou? E por que seu telefone não atendeu? Que não sei o quê e tal. Aí já vai fazendo um monte de pergunta e nem ouve o cônjuge, né? Ou o namorado, a pessoa, né? Com que a pessoa está relacionada para saber o que realmente, de fato, aconteceu, entendeu? Aí a pessoa se torna uma pessoa ciumenta, se torna uma pessoa insegura. Então, por isso que tem que curar a alma. Senão a pessoa traz a ferida do passado para o relacionamento presente. E aí fica aquela coisa toda bagunçada. E às vezes você está com uma pessoa maravilhosa e se você não entender
e curar, você mesmo sabota seu relacionamento. Você faz com que a pessoa vá embora. Entendeu? A gente mesmo, né, por insegurança, por crença limitante, por medo, faz com que a pessoa vá embora. Então é interessante a cura da alma, por isso que tem que fazer terapia, por isso que tem que... Por exemplo, tem gente que tem muitos problemas hoje, por isso que é necessário, é importante as pessoas tomar cuidado com o que falam com os filhos na infância, entendeu? Um babê. Sem um tempão para curar a ferida do passado, mas graças... É importantíssimo curar, Mato, porque senão se mudar de relacionamento não cura. E tem gente que tem trauma de infância, trauma dos pais, sofreu muito, Mato. Então, assim, tem que estar... Eu lembro, quando eu separei do pai das crianças, eu queria casar com alguém urgente, por causa que eu queria uma figura masculina dentro de casa, por causa dos meus filhos, principalmente, né? Por causa do Matheus, por causa das meninas também, porque elas, todo mundo, quem é lindo, né? A questão da família completa, né? O pai, a mãe e os filhos. Mas ainda bem que Deus não permitiu, né? Porque eu não estava curada, eu não sabia dos potenciais que eu tinha, eu não teria desenvolvido as habilidades que Deus me deu. Hoje eu estou em paz, amo estar só, estou curada e quando vier alguém vai valer a pena, porque eu não vou, né, trazer o passado para o presente. Então é preciso, amado, a gente fazer essa renovação de mente, igual eu falo em Romanos 12, 2, se eu não me engano. Esse aqui é Romanos 12, no seu versículo. Por que muita gente que, por exemplo, já viu que tem gente que casa, separa. Casa, separa, casa, separa, casa, separa. Tem vários fatores. Espiritualmente, às vezes tem questão de maldição hereditária, por exemplo. E aí, por exemplo, tem também a questão do sabotamento. Às vezes a pessoa nunca casou. Só que ela vai casar, viu os vizinhos, viu os irmãos, ouviu alguém, os tios, as tias, alguém próximo casar e separar, e viu brigas, ouviu gritos, entendeu? Essa pessoa, ela começa, meu ex casou 3 vezes e se separou. Ninguém próximo que ele vai... Ninguém próximo que ela vai separar. Seu ex, toda vez que ele casa, ele separa. É isso, Zezé? Ele tá casado atualmente ou tá separado de novo? Tem gente... Aí o que acontece? Aí a pessoa pensa o quê? Igual assim, casa, separa, casa, separa. A pessoa pensa o quê? Que o problema tá no outro. Mas não, o problema tá na gente. Aí a gente tem que ver, tá casado. Que bom. Espero que esteja bem, né? Aí pensa que tá no outro. É porque o outro não me entende, porque o outro não é legal comigo, porque o outro não tem comunicação e tal. E assim vai. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma live no Quai. Era quando eu fazia live às 9 da manhã no Quai. Ele não muda. Ele faz? Pois é. Aí por isso que acaba, porque aí provavelmente, Zezé, porque você fala que o que ele fazia com você, ele faz com as mulheres que ele arruma. Provavelmente ele tem algum trauma, alguma situação que ele vivenciou, né? Por exemplo, com os pais, né? Ouviu alguém próximo, tipo um parente, ou alguém falava para ele que ele nunca ia dar certo, sabe, essas coisas assim. Então, assim, ele casa e depois de um tempo ele pensa, vai dar errado, a pessoa vai embora e aí vai. O problema dele é espiritual? Pois é. Aí, no caso, as mulheradas têm que pagar preço. Porque se o problema dele é espiritual e ele é cristão, não deve ser, né? Ou às vezes tem gente que se diz cristão, mas não está convertido.
entendeu? Não tem intimidade com Jesus ainda, não sabe discernir as coisas espirituais, entendeu? Ai, não. Tem gente que é religiosa, né? Tem gente que os olhos espirituais ainda não foram abertos. Ele é pé na igreja e pé no mundo. Tem gente que é porque não converteu, Zezé. É porque não converteu. Porque não converteu. Eu sei como que é isso. Meu ex era assim. Ele foi pra igreja, durante 4 anos firmou bonitinho, aí entrava dinheiro e ia pro mundo. Aí entrava, fizesse uma amizade errada, ia pro mundo. Aí fica indo e vindo, aí não alicerça, aí não prospera, porque todo mundo que tá no barco sofre. Tava conversando com uma irmã que ela também tá desse jeito. Tá definitivamente no mundão. E é horrível. Nesse caso, as esposas, que se forem, né, mulheres de Deus, que entendem o processo que está acontecendo, tem que pagar preço. Porque às vezes a pessoa é possessa. Às vezes o marido é possesso. Aí a pessoa tem que pagar preço, oração, jejum, testemunho de vida e boca fechada. Falar só com Jesus e na oração. Ficar falando, brigando, batendo de frente, só vai afastar mais ainda da presença de Deus. Não vai querer ir para a igreja, e na igreja a palavra liberta, né? E essas pessoas. Mas é incrível, amado. As coisas, para as coisas do mundo, o caminho é largo mesmo. É muito largo. Há muito convite, há muitas facilidades. Quando você está no caminho do Senhor, as coisas é mais estreita. Então precisa curar. Precisa curar. Igual você citou, né? Que você, no caso, achando que o seu, né, se tivesse um outro casamento, iria dar errado. Então, aí, por exemplo, tem que curar. Né? Se não curar, casar com outro, dá errado. Dá errado. São paradigmas que são instalados. E um dos piores são os paradigmas de infância. Eu tinha traumas, Zezé. Só para você ver, olha para você ver, irmã, meninas e meninos, né? Acredito que deve ter servo de Deus aí também, masculino. Eu descobri, se alguém falasse assim, tchau, tô indo embora, eu chorava, mas chorava. E aí depois que eu comecei a estudar, autoconhecimento, aí eu percebi, eu falei assim, eu devo ter algum trauma. Porque se eu visse alguém, um vizinho que eu nem conheço, que eu não tenho vínculo, de falar assim, olha, tô indo embora, tchau, vou pegar a mala, aquilo mexia comigo. E eu chorava. Se eu visse, né, uma cena de filme, alguma coisa na TV, alguém se despedindo, eu chorava, eu falei, não, eu devo ter trauma, isso só pode ser um trauma, porque não faz sentido. Isso me mexeu muito com a minha emoção. Aí, como hoje eu tenho conhecimento, eu faço o processo de cura comigo mesmo, né? Porque eu tenho conhecimento para isso. Mas quem não tem que contratar um coach para descobrir, ou um terapeuta, né? Para descobrir, para se curar. Olá, Leda, paz do Senhor amada, depois eu sigo você de volta, tá? Aí eu falei assim, eu devo ter trauma, porque não faz sentido. Eu fico chorando só de eu ver alguém se despedindo. Aí eu comecei a meditar, eu falei, Senhor, me mostra onde que está esse trauma. Aí eu comecei a pesquisar, né, fazer perguntas, né, pra gente mesmo. Então, aí eu lembro que quando eu morava em Sergipe, que eu fui embora para São Paulo, eu lembro que uma mulher, ela já faleceu, o nome dela é Áurea. Ela veio aqui se despedir de mim. E ela falou, olha, Selma, eu vim me despedir de você. Olha, irmão, como a falta de sabedoria, de vigilância gera trauma. E eu já moça, né? 19, 20 anos. Eu vim me despedir de você, porque eu sei que você está indo para São Paulo, e eu tô velha,
né? Então, quando você voltar, com certeza eu já morri. Então, era como se fosse uma despedida para a morte ali, entendeu? E apesar que hoje minha visão de morte é diferente, devido ao conhecimento que eu tenho, que eu já estudei, já li livros sobre isso e questão espiritual também. Aí a forma como ela se despediu de mim, o que ela falou, foi muito dolorido, né? Imagina alguém chegar a dizer, olha, né, eu vim me despedir de você porque a gente nunca mais vai se ver porque eu vou morrer. Isso é estranho, é pesado, né? É pesado. Apesar que, por Deus, hoje comigo já não dói tanto, né? Devido porque Deus me revela essas coisas. Mas é doído, mas é uma coisa muito pesada. Então, quando eu comecei a escavar dentro de mim, descobri o porquê, né, que quando eu via uma cena de despedida mexia muito comigo, eu lembro que uma pessoa, né, por exemplo, igual a Luz, que mora aqui próximo, viesse aqui e falasse, esse é chegando embora, tchau, e me desse um abraço, eu me derramava em lágrimas. Eu falei, não faz sentido. Aí eu comecei a trabalhar minha mente. Como que se trabalha a mente? Quando eu descobri, né, a respeito disso, eu comecei a trabalhar minha mente. Por exemplo, alguém vinha, né, igual me visitar. Ela ia embora para casa dela, aí minha mente fazia o quê? Chora, entra em desespero, né, entra em pânico, começa a chorar sem parar porque a pessoa está indo embora. Porque fica, né, vinha no gatilho o quê? Despedida para sempre, né, vinha uma coisa assim. Aí eu pensava, essa pessoa não mora comigo, olha como é que cura, irmãos. Essa pessoa não mora comigo, ela veio me visitar, o tempo dela acabou, né? E ela vai voltar para casa dela e tá tudo bem. E você não vai chorar. Eu falava para minha mente, você não vai chorar. Porque, irmãos, a pessoa da mesma cidade vinha me visitar, questão de bairro mesmo, ela ia me visitar. Se ela falasse, vou embora, já mexia comigo. Você vê o trauma que eu fiquei com o que a mulher falou, né? E aí, outra coisa, não foi só o que a mulher falou. Quando a gente, antigamente, tinha uma praça aqui, que as pessoas, vinham um ônibus que parava ali, pegava as pessoas e ia embora. Então, assim, lotava de gente, lotava, mais de 100 pessoas para ver quem ia embora. Aí ficava assim, a gente se despedia dos pais, se despedia dos irmãos, ficava o povo dando tchau, aquela aglomeração de pessoas, porque a pessoa tinha ido para São Paulo, melhorar de vida, aquele monte de gente. Então, foi o quê? O que a mulher me falou e a aglomeração de pessoas na hora de pegar o ônibus para ir embora, entendeu? Então, isso que gerou trauma em mim. Como eu estava falando a respeito da cura, eu fui falando, né? Essa pessoa só veio me visitar, ela não mora comigo, e ela vai para casa dela e tá tudo bem. E tá tudo bem, você não vai chorar, tá tudo bem, você não vai chorar, tá tudo bem. E aí eu fui trabalhando, no início a gente continua chorando, só vai diminuindo, que vai entendendo. E aí depois eu fui curada. Hoje eu consigo mudar, né, sem entrar em pânico, né, digamos assim, né. Então são formas de curar. Isso é cada área tem uma forma de ser trabalhada. Tá? Tem uma forma de ser trabalhada. Aí na área sentimental, né, você tem que entender, ó, se a pessoa não é aquela pessoa, não é porque eu tive problemas com ela que eu vou ter agora e tá tudo bem, meu relacionamento tá bem e vai continuar ótimo. Quando a sua mente, porque a nossa maior guerra é mental, amado. Quando a sua mente dizer assim, ele não chegou até agora porque tá traindo. Não chegou até agora porque tá com outro. Não chegou até agora. Ele vai mentir para você, vai dizer que o pneu furou, vai dizer não sei o que. Quando a sua mente começar a te dizer isso, você rejeita esses pensamentos. Não, eu confio nele, eu confio nela, né, na pessoa, né? E tá tudo bem. Oi, a paz do Senhor, prima. Ele passou por isso. É? Seu primo dormiu. Você mexeu com a ferida dele, passou por isso. Olha aí, tá vendo? Mas isso é bom.
Isso é bom quando a pessoa ouve. Isso é bom quando mexe na ferida, porque cura. Posso cortar? Pode. Porque cura. Quando mexe na ferida, isso é ótimo. Significa que a pessoa está sendo curada. Porque dói. Aí você chora. Aí é curado. Entendeu? Ele foi traído, ele foi traído por alguém, aí ele ficou achando. Dormiu agora, tá bom, mas que bom, mas isso é bom, isso é bom, isso é ótimo. Quando dói é porque tá sendo curado. Separação, isso é bom. Porque aí a pessoa, senão a pessoa fica. Você já viu que tem pessoas que quando muda de relacionamento, aí o que acontece? A pessoa já trata o outro com arrogância e tal. É porque na verdade ela tá o quê? Insegura, entendeu? Aí ela tá achando que vai acontecer o que aconteceu no passado, né? E aí só tem que ressignificar, tipo assim, isso chama ressignificação. É você dar um novo sentido para aquilo que aconteceu, né? Por exemplo, aconteceu no passado com aquela pessoa. É porque aconteceu quando. Ó, por exemplo, o meu ex-marido, ele tinha fama. A gente faz 6 meses. Ah, é pouco tempo. Sei que vocês estavam mais tempo, mas que lindo. Então estão na lua de mel. Ah, é? Você é viúva? Quem era? O seu primeiro esposo é daqui? Eu não sabia, mano. Aí, meu ex-marido, por exemplo, ele tinha fama de namorador, de muito namorador. Só que comigo ele foi fiel. Nós fomos fiel um ao outro e a gente se separou por outras causas, mas nunca foi traição. E eu sinto que ele nunca me traiu. E a pessoa falava assim, eu lembro que a sobrinha dele falava assim, nossa, tia Selma, meu tio gostou de você, hein? Porque meu tio não parava com mulher nenhuma, traía todas, e com você ele não trai. E eu não tinha ciúmes dele, não. Tenho filho. Não sei, não sabia, não. Não sei, não, Adam. Agora que eu sei, né, porque você tá me falando, você tem um filho e ele também tem. É, que bom. Não sabia, não. Não sabia, não, Adam. Olha, interessante. Aí tem que ir assim, ó, os dois. Você amar o dele como fosse seu filho, né? Apesar que talvez já seja grande, né? Quando é pequeno, precisa. E ele amar o seu filho como se fosse dele, né? Para que haja, assim, segurança para as famílias, né? Não haja divisão. Pelo menos a parte de vocês tem que fazer. Agora a questão dos filhos já é outra situação, porque às vezes tem ciúmes, aquela coisa toda. Então, eu e meu ex-marido nunca tive ciúmes. Só falava assim, nossa, ele tinha fama de namorador, de pegador. É comigo. Né? E quando eu via alguma mulher que tinha interesse por ele, eu falava para ele assim, eu falava para ele, meu bem, se eu tá vendo aquela pessoa ali, eu apontava assim com o dedinho nele, eu falei, olha o jeito que ela tá olhando para você, tá vendo? Eu tô, ele tá afim de você, é interesse. Só que é o seguinte, você só cai se você quiser. Se você não quiser, você não cai. Só que é o seguinte, eu vou ficar na sua cola também, não. Eu te respeito e você me respeita. Mas se você não me respeitar, eu entendo que acabou. E eu não vou ficar brigando, não. Aí ele ria, me abraçava e falava assim, só quero você. E a gente ficou, nunca separamos por esse motivo de traição. E a fama dele era de namorador. Então tem que curar as feridas. Todas as áreas. Ferida de infância. Na adolescência hoje estamos juntos. Deus me deu ele de volta. Sério? Olha só. Já viu que tem gente que Deus tem a pessoa para ela, né? Assim, Deus tem, aí a gente vai dar outras voltas. E aí Deus volta e fala: não, é essa que eu tenho para você. Que bom, minha amada. E qual é a idade dos filhos de vocês? É importante. Já são adultos ou não? Qual a idade? Convive todo mundo junto? Não convive? Eita, Sara, tá andando muito pra lá e pra cá, minha filha.
Tudo que ele passou, eu também passei, estamos curados. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante. É importante. Senão a pessoa, porque senão a pessoa fala assim, ah, a mulher é tudo igual, nenhuma presta. Aí fere, né, amado? Ah, no mínimo você é igual a ele ou a ela, que não sei o que e tal. Aí, né, vem aqueles palavrões, aí fere. Quem tem trauma de relacionamento tem que curar. E tem gente que tem trauma e não admite que tem trauma, né? Tem gente que tem e não admite que tem. Tem gente que... Meu filho tem 15 anos, o dele tem 23. Ah, legal. Mora com vocês? É importante, sabe, irmãos? É importante. A comunicação entre o casal é importante. A intimidade do casal é importante. Tem. Ah, tá. Ah, tá. O seu já ainda é de menor, mora com vocês. Com vocês. E o dele trabalha já é grande. Amém, glória a Deus. Então tem que ser trabalhado. Tudo tem que ser trabalhado. Vamos supor, vida íntima. Uma pessoa que é casada. Irmãos, o que tem de gente. Me fez lembrar, sabe o que agora? Pastor Cláudio Duarte. Ele fala assim: tem gente que é louquinho para casar achando que casamento é o passaporte para sexo. Ele fala: casa para você ver. Casa para você ver. Não, tem gente que casa e não tem relação sexual. Não tem. É pouquíssima, entendeu? E às vezes é muito ruim. E tem homem que acha, por exemplo, que ereção é o suficiente. Ah, eu sou macho, eu tenho ereção, eu sou o cara. E às vezes, amado, nossa, não entende a mulher. Do lado do Cláudio Duarte, né? Você gosta da palestra dele. Aí, por exemplo, o homem, ele não entende a mulher, não sabe do que a mulher gosta, não conversa sobre o assunto, e às vezes a relação é horrível. Tem pessoas que é casado e às vezes quando faz muito, faz 3 vezes por ano, entendeu? 3 vezes por ano, e olha lá, viu? Porque, ou senão a pessoa faz e acha que tá arrasando, só que eu nem para perceber. Ainda os homens são muito objetivos nessa área, mas são, né, vai e acaba, olá, Isoneide, a paz amada, vai lá e faz e acha que para ele foi bom, e aí ele acha que para a mulher foi, e às vezes a mulher não se agradou nem um pouco, mas o homem ele acha que, eu consegui, eu sou muito bom. Não, mas vai muito além. Mulher é sentimental, mulher é chorona, mulher tem a questão da preliminar. Homem não, homem é muito objetivo. Então os homens têm que ter muita paciência com a mulher. E a mulher também tem que trabalhar a mente para também entender o homem, porque senão o negócio não flui, né? Não flui, não. Porque às vezes tem pessoas que são casadas e a vida íntima não é boa. Por quê? Porque não tem comunicação. Ninguém pergunta para ninguém, tá bom para você? Aonde eu posso melhorar? O que posso fazer para que a nossa intimidade venha ficar bom? Porque, irmão, não tem nada de errado em fazer sexo no casamento. Para quem é casado. Quem não é, não pode, irmão. Porque tem laços de alma. Quem não é, não pode. Hoje eu tô aqui, amanhã com outro lá. Eu lembro, tava, né, um tempo desse conversando com a menina na academia, e ela falando assim. Ela falou, ela tomava. Vai dar uma. Peraí, o TikTok pediu aqui pra fazer um. Eu tava conversando com a menina na academia e ela reclamando de anticoncepcional, né? Aí eu falei assim, mas você é casada? Ela falou, não. Eu falei, mas por que você usa? Ela falou, não engravidar. Eu falei, mas se você não é casada, por que você não fica sem? Aí ela, não quero, não. Entendeu? Então, tipo assim, a pessoa não cuida da alma, né? Usa o corpo como um objeto e você consegue controlar.
Entendeu? É possível controlar. Oi, Lavânia, paz amada. É possível controlar. Então, às vezes, não pode ficar se relacionando com uma aqui, outra com outra ali. Por isso que contrai doença também, né? Aí a pessoa vai, que fica trocando, como se estivesse trocando de calçado, de roupa, né? Trocando de pessoas a qual ela tem relação íntima. Não é assim, não. O corpo da gente é templo do Espírito Santo. Aí vai, se relaciona com hoje, se relaciona com outra manhã. Não é assim a vida. Você tem que se preservar, você tem que se guardar. Seu corpo é templo do Espírito Santo, entende? E você tem que se guardar e esperar o tempo de Deus, Senhor. No tempo certo, todos vocês que estão chegando, curte a live, por favor. Tec-tec na telinha. Aí seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode sair entregando, igual a sua casa, porta da sua casa, fica aberta. Todo mundo tem acesso, todo mundo entra. Não pode. Só pode entrar na sua casa as pessoas que você acha que são seus amigos de verdade, né? Conhecido não é amigo. Ah, não, é porque é parente que também tem que ter todo esse acesso. Ainda tem que ver se a pessoa faz bem para você. Você separou e ficou usando aliança por quê? Você tem esperança em reconciliar? Zezé, por qual foi a causa? E se ele quiser voltar para você hoje, Zezé, você ainda quer? Se hoje ele chegar e dizer, Zezé, a única mulher que eu quero é você. Quero voltar para você. Você me aceita de volta? Você aceitaria, Zezé? Você ainda tem sentimentos por ele? E você, se você reconciliar, você consegue reconciliar sem jogar o passado à tona, trazer o passado para o presente o tempo todo? Então, povo de Deus, você que é casado, converse com a sua esposa. Deus me livre, ele é o último homem que eu não quero. Não quer? Tá bom. Você teve quantos filhos com ele, do seu casamento? Mas, amados, não é porque deu errado com um que vai dar errado com todos, mas precisa fazer a cura da alma. Tá bom, povo de Deus? É preciso fazer cura da alma. Cada um no seu estado, Zezé, cada um no seu estado. E se vê pessoalmente, será que não abala as estruturas? E aí a pessoa fala, eu não quero, mas quando vê a pessoa se engasga com a própria respiração, porque fica sem assunto, perde o chão, fica toda abalada. Olá, Jusevaldo Farias, paz do Senhor, boa noite, seja bem-vindo. Então, povo de Deus, precisa curar. Você que está sozinho, em nome de Jesus, segura, se você é homem, segura, se você é mulher, segura. Consagre seu corpo ao Senhor e ore a Deus. Senhor, eu quero casar com uma pessoa que o Senhor tem para mim, uma pessoa abençoada, que eu a ame, que ela me ame, que eu respeite, que ela me respeite, para a gente constituir. Você sabia que as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas casadas? Você ficou usando aliança porque você achava bonita. Também acho bonito vender. Eu vendi a minha aliança esse ano. Eu também acho bonito usar aliança. E sabe do mais? A gente acostuma... Ficou quantos anos casada, Zé? A gente acostuma tanto com a vida de casado, a gente acostuma tanto que... Às vezes falou assim, você é tímida, né? Que às vezes quando alguém não nem tem interesse, demonstra interesse, a gente fica sem graça. 27 anos, Zezé? Eita, Jesus. 27 anos casado e separado. Olha o que é a fita, né? Mas tem muita gente, às vezes, fica 27 anos, fica até mais. E separa. Porque não conhece. Não sabe a comida predileta, não sabe a bebida predileta. Não sabe quando a pessoa está chateada. Não sabe, entendeu? Quando ela está chateada, ela gosta de ficar sozinha, ela gosta disso. Se sobreviveu, né? O que tem de casamento ruim. Teve aquela Helena Raquel, né? Que ela fez aquela live, aquela pregação, né? Que o pessoal achou ruim. Amados, mas o que tem?
o que tem de casamento ruim, inclusive o mundo dos crentes não é pouco, não. Tem muita gente que é crente de fachada, tem muita gente que não é porque prega que vive, não. Ele não muda, irmã. Ele é muito arrogante, só ele tem razão, quer mandar o mundo, mudar o mundo. É difícil pessoas assim, personalidade muito forte, né? A vida tem que ser. Obrigada, Helena, por compartilhar a live, amada. A vida tem que ser assim, casal tem que ser bom para os dois, né? Tem que conversar. Olha, às vezes eu estou pensando em comprar isso, ou investir nisso e tal, tal. O que você acha? Às vezes eu estou pensando em comprar um carro, tal modelo e tal, tal, pegar o dinheiro e aplicar nisso. Você concorda, né? Eu estou sofrendo um acidente, perdeu uma perna ainda. Peraí, quem sofreu o acidente? O seu ex e perdeu uma perna? É isso, Zezé? Foi seu ex, é isso? Deixa eu ver, quem foi? Quem foi? Teve alguém, mas que casou. Foi seu ex. Casou, separou, ficou anos distante. O marido era horrível. Aí depois o marido ficou limitado e ela cuidou dele, mesmo separado. Não lembro quem foi agora, mas eu conheço. Não é só um caso, vários casos assim. Mas precisa curar, viu, amado? Seja, olha, identifica. Por exemplo, vocês querem falar de algum trauma, de alguma situação na vida de vocês? Às vezes ela falou, né, que ela ficou com medo de casar de novo porque ela não queria passar pelo tudo que ela já passou. Tem alguém aí, por exemplo, às vezes tinha uma mãe narcisista, porque tem mães que são narcisistas. Às vezes você era rejeitado na família, às vezes você foi abusado sexualmente por um parente na infância, ou às vezes você não era ouvido e você queria conversar e as pessoas não davam ouvido para você por ser criança, porque hoje até que nem tanto, mas antigamente uma criança ia falar, o povo falava cala a boca, né? Hoje não, hoje as pessoas ainda ouvem um pouco mais. Arrumar alguém maltratar o meu filho que eu não ia aceitar. Ah, tá. Você tinha medo de encontrar um novo amor e essa pessoa não aceitar o seu filho. Entendeu? Você não, também não pode aceitar, mesmo não. Mas tem tantos homens que, por exemplo, o pai não é só quem faz, né? Tem pais que são que não é o pai, né, genético, mas sim de criação e que são excelentes, amado. Que são excelentes e trata muito, muito, muito bem. Muito bem. Né? O pai é o que cria, né? Verdade, verdade. Quantas pessoas que não foram criadas pelos pais. Ó, tem uma menina aqui na live que tem na live não, que já foi uma seguidora minha, até vendi mentoria para ela. Ela tinha traumas com a mãe dela, porque a mãe dela não criou ela, a rejeitou, doou, maltratou. Oh, glória. A mãe dela era totalmente assim, desprezou. E as coisas que foram faladas ainda. Aí depois dela adulta, casada e tal, e aí a mãe ficou doente, aí a mãe quis, né, reconciliar, e ela não sabia como lidar com a situação. Aí eu fui orientando, fui conversando, e ela, né, liberou perdão para a mãe, ficou curada da alma,
Porque, irmãos, assim, perdão é necessário liberar. Não importa o que a pessoa fez. Porque se você não libera, quem sofre é você. Entendeu? Então é preciso liberar perdão. Então, povo, ajudei muito essa irmã. Aí até ela falou, irmã Selma, eu quero comprar sua mentoria. Porque tem me feito muito bem. Aí depois, ó, ela reconciliou com a mãe dela, liberou perdão, ficaram amigas e logo depois a mãe dela foi recolhida. E ela também ajudei ela no processo de aceitação da morte da mãe dela. E ela ficou bem. Aí depois ela. Tem gente, irmãos, que já vi aquele ditado que fala assim, que cospe no prato que come. Ajudei muito ela, sabe, Priscila? Ajudei muito mesmo. Aí vendi a mentoria. Só que aí eu marquei uns horários para fazer a mentoria. De manhã ela queria dormir até tarde. E quase eu estava fazendo a mentoria, ela desligava porque falava que chegou visita. E depois queria ligar a qualquer hora e a sessão, por exemplo, dura de 40 minutos, são 1 hora. E ficar mais 2 horas. Aí eu peguei e falei, não, tem que ser alinhado, organizado, senão não vai ter resultado. E aí precisa fazer no tempo certo. Aí ela achou ruim e falou que não ia fazer mais. Eu falei, então paga, né, sessões que nem que eu preparei material, filme, então, para você, né, nessas sessões, e você paga e tudo bem. Ela falou, não devo para você, não vou pagar. Não. Eu falei, não, você não deve, não. Falei, então tá bom. Então você não me deve. Aí, passado alguns 3 meses, ela teve um problema no casamento. O marido dela era mulherengo. Ela teve alguns problemas no casamento, teve uns problemas na igreja e tal. Aí ela, oi, Marcelo, me passa a sua chave Pix. Eu falei, por quê? Ela falou assim, é porque eu te devo, quero te pagar, sabe, as mentorias, as sessões que você fez comigo e tal. Eu quero pagar. Ela, eu falei, não, você falou que não me deve. Então você não me deve. Não, eu quero te pagar. Eu falei, tá perdoado. Né? Não quero, não, pode ficar tranquilo, já perdoei, né? Não precisa pagar não. Ah, é que eu tô com uns problemas aqui que eu queria resolver. Eu falei, então, você resolva, não tem problema. Contrate outro coach, contrate uma outra pessoa e resolva. Né? Comigo não precisa nem pagar sessões anteriores. E pronto, porque às vezes a pessoa se ajuda e a pessoa não dá valor, te maltrata, desrespeita, desaparece, aí na hora da dor fala, opa, aquela pessoa eu sei que eu posso contar, né? Eu falei, então, comigo não pode mais não. Tá liberado perdão, vida que segue, mas ela não faça mais mentoria não. Porque a Mari tem que fazer no tempo certo, alinhadinho. Porque mudança de vida tem que ter disciplina. Um hábito, para ele ser mudado, ele precisa no mínimo de 21 dias consecutivos. 21 dias. Eu acho 21 dias muito pouco. Eu acho que tem que ser 91 dias para mudar um hábito consecutivos. Entendeu? E se você ainda não vigiar, ainda corre risco de voltar aos hábitos anteriores, viu? Então o hábito precisa de no mínimo, eu acho que no mínimo 91 dias para você mudar um hábito ruim. Mudar um hábito, né? Ah, eu tenho o hábito de acordar 10 horas, tá? Vou começar a acordar 7 horas todos os dias. Você tem que acordar todos os dias esse horário durante 91 dias, sem interrupção. Ah, eu não tenho o hábito de ler. Você vai começar a ler, né? E ler todos os dias, pelo menos, sei lá, 10 minutos ou uma página, sem interrupção, para você pegar o hábito, um novo hábito, né? Então, assim, tudo tem preço. Tudo tem um preço, amado. Tudo tem um preço. Tem a questão do esforço, dedicação, né? Que você venha mudar a mentalidade. Ela não queria pagar preço, queria fazer as coisas de qualquer jeito. De qualquer jeito não funciona, mas não funciona. Tá bom. Não funciona. E para mudar um hábito, para mudar uma crença limitante, para mudar um paradigma é forte. Mas ó, eu era muito bloqueada. Hoje eu sou tímida, né? Por exemplo, Zezé falou, elogiando, né? Sabe, uma vez tava eu e uma pastora, amiga minha, né? Nós estávamos assim, o culto ia começar ainda, né? Eu morava em Goiás nessa época.
E aí nós estávamos assim, esperando a horário do culto tal, para entrar para a igreja. Aí chegou um senhor, desesperado para casar. Sabe esses homens que é desesperado para casar, que a primeira que dizer sim, ele casa? Aí ele chegou e ele fez um elogio, assim, na verdade não foi, mas assim, não foi um bem um elogio, foi uma cantada muito direta, né? Sara, ela não tá gostando. Vem pra cá. Deixa ela. A Sara querendo fazer carinho na Mel ali e a Mel quer dormir. Deixa ela quieta. Aí ele fez uma cantada, mas tão direta, que eu fiquei vermelha e fiquei sem graça, sabe, Zé? Porque assim. E hoje, e naquela época eu não tinha casado ainda, né? E hoje que eu já fui casada, né? Tenho meus filhos e tal, então assim, meio que eu fico meio sem graça, né? Quando acontece essa situação. Porque a gente acostuma, mano. Acostuma com uma vida de casado. Não acostuma. Aí a gente entende que a gente é casado, tem que respeitar. E a gente não quer, sei lá, costuma estranho. Eu fico meio sem graça quando acontece essas coisas, sabe? Assim, muito. Principalmente se for direto. Eu Eu lembro que ele foi tão objetivo, aí eu não sei se eu falei do tempo, acho que eu falei do tempo, né? Porque eu precisava. Não, ele era muito objetivo, né? Não é questão da cantada ser boa sem graça, é que ele é muito objetivo, muito direto, né? Então, por exemplo, era uma pessoa, primeiro, que não fazia nenhum sentido para mim. E também ele foi muito direto, né? Então eu falei, eu não respondi, eu tinha, era uma pastora que estava do meu lado, eu falei, nossa, aí falei alguma coisa sobre o tempo e fiquei sem graça, fiquei vermelho e tal. Aí depois eu pedi licença e saí, né? Porque ele era muito direto, mas ele era aquele, sabe, como diz aquele ditado, atirando para tudo que é lado, onde pegasse, servia. Tem gente que é assim, né? Desesperado. E aí tem que ser orada, mano. Tem que ser orado, confirmado. Porque os seres humanos têm. Ó, vamos supor. Olha, observe. Um casamento, né? Casamento. Duas pessoas diferentes. Aí, uma, digamos que veio de uma família rica, a outra não. Uma teve tudo que queria, a outra não. Então, a que não teve, vamos supor, ela é cheia de crença limitante. O meu ex, ele falava assim: você é muito medrosa para comprar as coisas, né? Para financiar um carro, para, né, comprar uma loja, comprar uma coisa. Ele falou, nossa, você é medrosa, vai lá e faz. Só que assim, eu teria que comprar pensando no quanto, nos meus recursos, né? Já ele não pensava, não. Ele, eu quero comprar um carro. Ia lá, se aprovasse, ele comprava na hora. Só que ele não pagava. Quem pagava eram os pais dele. Então, para ele tinha coragem, porque independente da parcela ser, por exemplo, R$ 600, R$ 1.000 ou 1.500, espirrando, meu, ou 1.500, para ele nada era caro. Por quê? Porque não era ele que pagava. Agora já eu não, se eu não pagasse, meu nome sujaria, eu perderia, entendeu? Então eu era muito pé no chão. Então você vê que as pessoas, o casamento, aí tem lá um que é fácil para tomar decisão, o outro que já é mais inseguro, um que às vezes passou muita dificuldade na infância alimentar, então ele é mais controlado, o outro sempre teve de abundância, então para ele tanto faz. Então aí tem isso também conta, porque um expediço, o outro regra. Aí são várias situações, entendeu, meus amados? Então, tipo assim, tudo isso junta. Aí tem por exemplo, vai dormir, tem gente que é calorento, o outro é friorento, né? Tem gente que tem que dormir todo cheio de cobertor, o outro, se colocar um cobertor, não dorme porque sente calor demais. Assim era bom, né? Aí ele comprava, assim era bom para ele. Ele comprava, os familiares que sempre pagavam, então para ele, né, não tinha caro, né?
Só que para mim, não, era eu e eu, né? Nem ele me ajudava a pagar. Eu falava, vou comprar isso, você me ajuda? Ele ajuda. Não ajudava nada. Mas só que me incentivava, isso foi bom. Ele me tirou de muitas crenças, ele me ajudou a sair de crenças limitantes, entendeu? Me ajudou muita coisa. Então, povo de Deus, nós temos que entender. Casamento tem que ter comunicação, tem que ter respeito, tem que entender os traumas, tem que curar os traumas, tem que reconhecer os traumas, os bloqueios, né? Traumas são bloqueios. Tem que reconhecer. Tem gente, eu conheço pessoas que já foi traída e que hoje controla tudo do cônjuge, controla tudo sem ele saber, sabe? O WhatsApp hackeado, conta de e-mail hackeado, a pessoa sabe os e-mails que recebe, o WhatsApp sabe tudo, e ele não sabe. Porque ela já foi traída com outro relacionamento, ela é insegura, entendeu? Então, lá com si, a paz amada. Aí a pessoa ela é insegura e ela precisa ser curada, mas ela que diz que ela tem que querer, amado, tem que querer, senão a pessoa não é curada. Aí fica desse jeito, achando que a qualquer momento pode ser traído. Isso é até uma vibração, é até uma frequência, uma atração. Quando você acha que a pessoa vai te trair, essa pessoa vai me trair, essa pessoa vai me trair, essa pessoa, né, ela não é confiável, ela vai me trair. Você está vibrando nessa frequência e aí você tá vendo a questão do sabotamento que eu falei no início da live? Aí a pessoa que sabota, de tanto falar, é igual mulheres ciumentas. Já viu que tem gente que mulheres que é super ciúme, por exemplo, não é nem ciumenta do marido, tem ciúme de outras mulheres, né? Por exemplo, ela acha que as pessoas vão se interessar pelo marido dela. Aí você nunca percebeu o cara, você nem acha bonito, não acha nada, não sabe que assim. Mas a pessoa fica com tanto ciúme de você, você fala assim: o que esse homem tem de tão interessante? Que essa mulher morre de ciúmes, deixa eu ver. Aí você começa a observar, às vezes, você nem tinha notado. Mas a mulher ciumenta, ela fica tanto criando casa, você fala, deixa eu ver o que esse homem tem de interessante. Aí você observa, faz sentido, é interessante. Aí você nem tinha notado. Então, o que acontece? Os ciúmes gerou uma vibração, que é uma frequência, e atraiu olhares para aquilo. Então, quem criou aquela situação? A própria mulher ciumenta, sabia? Pode observar, mas pode observar que é bem assim que funciona. É bem assim que funciona. É bem assim, é interessante, amado. Isso chama-se vibração. E a lei da atração, ela responde à lei da vibração, que é a frequência que você se encontra, né? É a frequência que você se encontra. E são as leis naturais, irmão. É assim, vamos supor, pessoas que têm medo de dívida. Ela tem tanto medo de dívida, ela acaba se enfiando em dívida. A pessoa tem medo de ser traída, ela tem tanto medo de ser traída que ela vibra naquela frequência, ela vai ser traída. A pessoa que tem medo de perder, sei lá, alguma coisa, ela tem tanto medo de perder que ela vai perder. É a frequência da vibração que ela se encontra. Aí a lei da atração responde. É por isso que quando a pessoa ela deve, ela não tem que ficar, ai meu Deus, eu tô devendo, ai que não sei o que, como é, sabe? Não, ela tem que ficar na frequência de que ela tem dinheiro, entendeu? Ela tem que ficar na frequência contrária. Se ela tá devendo, ela tem que imaginar ela recebendo dinheiro, ela tem que imaginar ela pagando contas, imaginação, visualização, fazer exercício. Estou ensinando hoje as leis universais para vocês, tá, amadas e amados do Senhor? Aí você imaginar assim, você pagando conta, você imaginar você com o nome limpo, você imaginar o banco mandando proposta para você para fazer cartões de crédito, você imaginar essas coisas assim, né? E não imaginar, meu Deus, como é que eu vou pagar aquela fatura, Senhor? Como é que eu vou pagar aquela conta de água, Senhor? Meu armário está vazio, minha geladeira está vazia. Não é nessa frequência. É você, né, fazer a gratidão, agradecer pelo que você não tem, como se você tivesse. Vamos supor, você não tem carne para comer, você não tem mistura.
né? Aí você coloca na gratidão. Eu estou tão feliz e grata a Deus hoje que tenho picanha, entendeu? No início, quando você vai começar a fazer a gratidão, e você vai agradecer pelo que você não tem, é meio estranho, entendeu? Aí depois você acostuma. E de tanto você agradecer, aí você fica na frequência da abundância. E aí você começa a ter, entendeu? Você começa a ter aquilo que você não tinha, que você começou a agradecer. Amados, esse ensinamento que eu estou dando para vocês, tá, tá bom. Esse meu filho falando para dormir. Esse ensinamento que eu estou dando para vocês é extraordinário. Tá? Para quem é mãe, né, nunca fale para o filho: você é burro, você não vai chegar em lugar nenhum, você não presta para nada, você não tem competência nenhuma. Não fale: mas foi no momento de nervosismo. Mas ele era bebezinho. Absorve. O subconsciente é igual uma esponja. Você já viu uma esponja que quando você coloca ela tá sequinha, você coloca em algo úmido e ela vai atrair, ela vai absorver todo aquele líquido para ela. Assim é o subconsciente. Nós temos mente consciente e subconsciente. O subconsciente ele vai só absorvendo até os 7 anos de idade. Depois ele forma ali um filtro, mas um filtro, depois dos 7 anos vai formar um filtro, mas até os 7 anos ele só absorve. Por isso que tem gente que tem dificuldade para falar em público, porque às vezes a mãe, o filho ia falar alguma coisa, cala a boca, entendeu? Às vezes até batia na boca. Antigamente o povo era mais agressivo, batia ao ponto de sangrar, né? Então, quando a pessoa vai falar em público, ela trava. Talvez ela nem saiba o porquê que ela trava, mas é porque por causa dos traumas que os parentes gerou nela na infância. Então, por isso que a gente não pode falar para os filhos, entendeu? Não pode rejeitar filhos. Por exemplo, a pessoa foi lá dar uma namoradinha, aí pô, engravidou. Aí a pessoa vai: oi, Fran, paz, amada. Aí a pessoa vai e rejeita aquele filho, né? É tanto que quando uma pessoa ela engravida e ela rejeita aquela gravidez, a barriga não cresce. Enquanto ela não aceita, a barriga não cresce. É incrível, amada, a barriga não cresce. Aí depois que ela aceita, aí a barriga desenvolve. Isso é fato, viu, mas isso é fato. E afeta a criança. Afeta a criança. Afeta a criança. Aí depois você tem que orar. Você tem que ver, por exemplo, a criança cresce insegura e é por causa da rejeição na gravidez. Interessante, né? Esse conhecimento. Ela agiu como moderadora, fixou um sorriso aí, que bonitinho, até que enfim, que bonitinho. Gente, é isso aí. Hoje nós vamos ficar com as leis universais, voltado para o autoconhecimento. Você que é casado, comunique-se com sua esposa, tá? Não haja. Hoje eu estava conversando com uma conhecida e ela falando assim, nós falando sobre o casamento. Eu não sei muito nem mexer, então fixa de novo aí o que você escreveu aí, fixa de novo para você ir aprendendo. Entendeu? Aí você pode clicar no comentário de alguém e você lê o comentário, ou clicar no nome de uma pessoa, entendeu? Isso, tá vendo? Você já aprendeu a fixar um comentário. De repente alguém fez um comentário aí e eu não vi. Aí você fixando, chama a minha atenção, aí eu vejo, entendeu? Aí às vezes acontece, graças a Deus não está acontecendo mais. Às vezes acontece de gente que vem na live e fica xingando a gente do nada, sabe? Assim, umas pessoas sem sentido. Aí você clica no nome da pessoa e vai lá e clica em bloquear, entendeu? Aí bloqueia e a pessoa não consegue mandar comentários. Hoje nós vamos ficar com o autoconhecimento. Você vai refletir, tá? Se você quiser, lógico. Vai refletir: Senhor, o que tem em mim que precisa ser mudado? Senhor, o que tem em mim? Tem algum trauma? Tem algumas coisas? Tem algo?
para ser melhor. Você sabia que, por exemplo, como a gente se vê, não é como as pessoas nos veem, é totalmente diferente. E tem, quando eu faço a mentoria com o pessoal, a gente faz um exercício onde você tem que. As pessoas vão marcar só alternativas para responder. E como as pessoas te veem. Aí nós pede para 3 tipos de pessoas avaliar. Pessoas do mesmo nível que você, pessoas acima do seu nível e pessoas abaixo do seu nível, para ela te avaliar. E aí você vai ver que as pessoas não veem você como você se vê. Interessante a questão da avaliação. Então, por isso que você pergunte para as pessoas, porque às vezes você fala assim, não sou o que as pessoas dizem, mas as pessoas não veem como você se vê. De jeito nenhum. Então, é importantíssimo, você que é casado, perguntar para sua esposa, meu bem, o que precisa ser mudado em mim para que o nosso relacionamento venha melhorar. E vocês também sejam sábia, não vai descarregar um monte de defeito da pessoa também, não. Fale das qualidades dele, entendeu? Ou dela. Isso serve tanto para o homem quanto para a esposa, para a mulher. Aí você vai falar, olha, meu bem, você fala primeiro, começa pelos elogios, tá? Começa pelos elogios, olha, meu bem, eu admiro isso em você, por exemplo, admiro a sua higiene, você está sempre limpinho, sempre cheirosinho, sempre de barba feita, ou eu gosto dos estilos de barba que você tem, eu gosto de você me avisar que está saindo, né, ou pedir as coisas por favor e tal. Eu gosto dessa questão da tua educação, do respeito que você tem para comigo. Então, pontos a desenvolver, por exemplo, sei lá, escovar os dentes com mais frequência, para o hábito ficar mais fresquinho, para melhorar no nosso intimidade, entendeu? Aí só que saiba falar, senão você chega e fala assim, seu porco velho, você é fedido, você não escova os dentes, né? Seu pedona da axila é terrível. Comprar um limão pra você passar. Aí pronto, aí a pessoa vai ficar com raiva. Aí fica com raiva de você e você vai prejudicar o seu casamento. Mais ainda. Então, primeiro você elogia, fala das qualidades. Aí ele vai. Homem, ele chega e incha assim. Quando você fala das qualidades, aí sempre elogio. Entendeu? Sempre elogio. Eu lembro que o meu ex, ele falava assim, eu acho bonito, diz negócio, vá lá fazer. Meu bem, por favor, você pode fazer isso, entendeu? Eu acho bonito que você pede por favor e você agradece. Porque tem gente que só manda e acha que a pessoa é obrigada e acabou, e nem agradece, né? Outro dia eu vi nossa, mas eu vi, olha, tomara Deus que aquele casamento dê certo, ou que ela abra os olhos. Mas a mulher mandava tanto no marido, mas tanto. E ele, nossa, ele fazia tudo por ela. E ela só mandando. Aquela coisa terrível, sabe, assim? E ele fazia coisa que ela nem pedia. E ela nem para agradecer. Ficava ali toda séria, toda calada, sabe? Nem para dizer, nossa, meu bem, obrigado por você notar que eu precisava disso, você trazer para mim, obrigado. Você é um amor e tal. Não, ela só tipo assim, ou mandava nele, ou que ele fazia assim, ela pedia, ela não agradecia. E eu não via ela fazer nada por ele, e além de não deixar nem ele falar. Ela cortava ele o tempo todo. Eu falei, meu Deus. E até meus filhos, que são crianças, falaram assim, mãe, que mulher chata, insuportável, como é que aquele homem aguenta? Entendeu? E às vezes a pessoa tá ali, ou às vezes, amada, a pessoa faz aquilo que ele quer que seja feito com ele. Levar uma água, levar um calçado, dar um bombonzinho, sem que seja mandado, entendeu? A pessoa fazer espontaneamente. Então, observe, amados. Mas eu não gosto, eu tenho preguiça e tal. Tá vendo? Às vezes o cara lá traz água aí pra mim, traz não sei o que pra mim, traz não sei o que. Mas ele também não chega e fala, meu bem, você quer água? Tá calor, eu trouxe uma aguinha com gelo pra você, uma aguinha geladinha. Meu bem, olha, eu vou fazer um suco. Eu gosto, por exemplo, um exemplo, tá? De suco de caju, mas como eu sei que você gosta de suco de
laranja, eu vou fazer o suco que você gosta. Fale, mas fale com amor. Não fale jogando na cara, não. Eu já tenho água. Pode pegar mais? Ah, não, estou citando exemplo aqui na live, a Sarinha falando comigo. Gente, vou encerrar a live. Vou agradecer a Deus, concluindo essa live de hoje. E aí você vai olhar para você. Você não vai olhar para o seu cônjuge, você não vai julgar ele, o seu namorado, ou seu filho, ou seu parente, você vai olhar para você. Olha só, deixa eu contar um breve testemunho aqui. Né? Tem uma história que diz assim: uma sogra, uma nora que ela não suportava a sogra. Ela não suportava a sogra. Aí o que acontece? Essa nora, ela planejou matar a sogra. E ela pegou e procurou um médico e falou assim: olha, eu queria um remédio, um veneno que eu desse para a minha sogra em dosagens pequenas, para que ela viesse morrer, porque ela é muito chata. Aí o médico falou: tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um remédio. Você vai pôr no máximo até 3 gotinhas por dia para ela. Só que é o seguinte, você vai colocar no máximo 3 gotinhas e você vai, todas as vezes que você tiver acesso, contato com essa sua sogra, você vai elogiar. Você vai ver uma qualidade nela e você vai elogiar. Porque quando acontecer a situação da morte, ninguém vai desconfiar que foi você. Aí assim foi, o médico deu aquele remédio para ela, que era um veneno. Então, ela dava um suco para a sogra, colocava 3 gotinhas, dava um café, 3 gotinhas. Todo alimento, bebida que ela dava para a sogra, ela colocava ali 3 gotinhas daquele veneno para a sogra morrer. E a passada, e ele falou, e lembrando que ele tinha sempre que ver, né, uma qualidade ali, sempre elogiar. Aí ela começou a elogiar a sogra e dando o veneno. Passados 6 meses, ela voltou no médico e falou assim: nossa, eu vim aqui porque eu quero um antídoto. Por quê? Porque minha sogra mudou e ela não é mais aquela pessoa ruim que ela era antes e eu não quero que ela morra. Você pode me dar um antídoto que faça o efeito contrário do veneno que você me deu? Aí ele falou assim: olha, o problema não estava na sua sogra. O problema estava no seu olhar, como você via a sua sogra. Por essa razão, né, eu te dei água, apenas água, aquele remédio não tinha efeito nenhum. Então, assim, você mudou o seu olhar e você viu que ela não é quem você pensava que era. Então, é só uma questão de mudança de olhar. Talvez você esteja olhando para o seu cônjuge ou com a pessoa que você convive, seja pai, mãe, irmãos, e achando que tudo está dando errado porque a pessoa não presta. Talvez o seu olhar esteja negativo, talvez por alguma situação desagradável que você vivenciou e essa pessoa não é esse monstro que você pensa que é. Moral da história: a nora teve um bom relacionamento com a sogra, familiar. A sogra não morreu porque a nora mudou apenas o olhar. Amém, povo de Deus? Conhecimento sem prática, obesidade mental. Conhecimento em prática é sabedoria. E isso é transformação de vida. Tá, meus amados? Olá, Silvana, paz amada. Isso é transformação de vida. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Deus, eu te agradeço pelo conhecimento, meu Deus, meu Pai, que o Senhor tem me dado e tem me dado a oportunidade de transmitir, transbordar na vida do teu povo. Senhor, abre os olhos espirituais dos teus filhos, das tuas filhas, para que eles possam ver qual área da vida precisa ser mudada, para que possam crescer e ter uma vida com qualidade.
Senhor, nos dá uma boa noite de sono na tua presença. Seja conosco, assim eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, povo de Deus. Abre os braços. Agora fecha os braços. Respira fundo, solta. Recebe aí um abraço do Espírito Santo de Deus. Você não está sozinho. Deus é contigo. Posso ver aí uma boa noite, né? Uma paz do Senhor. Glória a Deus. Amém. É isso mesmo, amadas. Dormem com Deus. Amanhã estarei de volta. Em nome de Jesus. Fui. Boa noite, Luz.